mais de 300 milhões de pessoas terão a doença. Aí, sob o guarda-chuva do nome diabetes, existem diferentes tipos, desde os casos autoimunes, em que a produção de insulina do pâncreas é insuficiente, até a diabetes gestacional. Então, aqui no estúdio, vamos discutir estilo de vida, hábitos alimentares e como até a obesidade tem influenciado o surgimento de novos casos de diabetes entre as crianças. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio, ao meu lado, está a nutricionista Maria Caroline Neto. E também conosco aqui no estúdio está o Daniel Benchimol, ele é endocrinologista, professor da UFRJ, que é autor do livro Diabetes, Tudo o que você precisa saber. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para acompanhar as novidades do Conexão, também nas nossas redes sociais. Aproveito para mostrar para você aí o nosso facebook.com, onde você pode aí saber as atualizações da nossa rede social, ou ainda no Twitter, tem aí o @canalfutura, que é o nosso perfil. Muito bem, enquanto você acompanha a gente aqui, eu começo dando as boas-vindas aos nossos entrevistados. Maria Caroline, bem-vinda à Conexão, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, doutor Daniel? Excelente, melhor não podia ser. Muito bom. Eu vou começar aqui de uma forma resumida, explicando um pouquinho, que quando a gente ingere qualquer tipo de alimento, ele sofre a digestão no intestino e aí se transforma em açúcar, chamado depois de glicose, que é absorvido para o sangue. A glicose no nosso sangue é usada pelos tecidos como energia, que dá força para a gente fazer as nossas atividades. E aí a utilização da glicose depende da presença da insulina, que é uma substância produzida nas células do pâncreas. Pois é, dada essa pequena explicação, quero aproveitar aqui os nossos especialistas no assunto para explicar para a gente quando a glicose não é bem utilizada pelo organismo, ela se eleva no sangue e é isso que a gente chama de hiperglicemia. E essa elevação da glicose é conhecida como diabetes. Então, como é que a gente pode tentar evitar elevar essa glicose no organismo, doutor Daniel? Olha, em primeiro lugar, a gente tem uma combinação entre a herança, uma doença geneticamente transmissível. É difícil do tratamento genético porque é poligênica, são vários genes, cada gene atuando de uma forma diferente e com uma penetrância também diferente. Então, o tratamento genético ou de substituição de células pancreáticas no adulto, ele não cabe nos dias atuais e em médio prazo. Na verdade, essa herança vai fazer com que fatores protetores ou fatores de gatilho, fatores precipitantes vão fazer com que essa doença apareça mais cedo ou mais tarde. Então, como fatores protetores, nós temos as técnicas e o estilo de vida em que há uma redução do estresse, técnicas de relaxamento, entre outras. Nós temos a questão do peso muito mais do que a qualidade do alimento, a pessoa ter um percentual de massa de gordura baixo, um percentual de massa magra alto e essa massa muscular bastante ativada. Um cálculo de caloria para um adulto mediano seriam 2.200 calorias e o ser na natureza, um indivíduo que a civilização não chegou lá, ele chega a gastar 7.000 calorias. Então, a obesidade que leva ao diabetes, a gordura no fígado que leva ao diabetes, o distúrbio do sono, a apneia do sono que leva ao diabetes, eles estão ligados ao estilo de vida em que dormem tarde, a cortisona não cai, eles têm muita carne nas vias aéreas, então o oxigênio cai, enfim, uma série de questões. Ou seja, o que você está dizendo é que a gente precisaria naturalmente consumir de 2 ou 2.200 calorias e consumimos 7.000, a gente está aí consumindo 3 vezes mais a quantidade de calorias que precisaríamos para o nosso corpo funcionar bem. Isso tem muito a ver com o estilo de vida e muito a ver com a alimentação, com as escolhas que você faz ao longo do dia a dia. Em relação à alimentação, vou aproveitar aqui a nossa especialista, nutricionista no estúdio, que já está chegando perguntas para a gente. O Reginaldo Araújo pelo Facebook. Obrigado, Reginaldo, pelo seu recado.
Ele faz uma pergunta interessante aqui, porque normalmente os nutricionistas sugerem que a gente substitua o açúcar pelo mel. E aí o Reginaldo quer saber se o consumo de mel pode estar relacionado a diabetes. Se ele faz mal, se ele faz bem ou se é indiferente ele trocar o açúcar pelo mel. Bom, assim, depende. O mel realmente ele é muito melhor do que o açúcar branco. Porque ele não é processado. Não é processado, tem outras vitaminas, enfim. Só que não é o consumo de doce que leva ao diabetes, ou de açúcar, ou de mel, ou de qualquer outro tipo de doce, ou açúcar mascavo, enfim, tem vários. Na verdade, é a quantidade do que você come, né? Que o Dr. Daniel falou, é o excesso de peso que aumenta a resistência à insulina. Se você comer muito doce, você não gastar, você vai engordar, vai aumentar a sua resistência à insulina. Mas se você comer um monte de batata frita, você também vai engordar. Ou se você comer um excesso de carne. Na verdade, é um pouco de mito. Que é assim, eu como muito doce, eu vou vir a ser diabético um dia porque eu ingiro muito doce. Não, você vai vir a ser um diabético tipo 2, né? Se você ganhar muito peso, principalmente gordura abdominal. O mel é um excelente alimento, muito melhor que o açúcar branco. Mas em relação ao índice glicêmico, quando sobe glicemia ou não, ele é semelhante ao açúcar. Tá? Para o diabetes, ele é idêntico. Vai subir a glicemia do mesmo jeito. Então a quantidade de doce que tem naquele mel é o mesmo. É a mesma coisa de um açúcar. Só que assim, a qualidade é melhor. É que nem falar, você prefere um açúcar mascavo ou um açúcar refinado? Eles são açúcares. Também tem um alto índice glicêmico, que é o quanto o alimento tem a capacidade de subir a glicemia. São iguais, mas a qualidade é melhor por causa das vitaminas. Só. Agora essa questão de mitos, verdades e mentiras, isso acaba imperando em relação à alimentação saudável, quando se pensa, por exemplo, né, seja nas castanhas, por exemplo, pode comer castanha que é saudável, aí a pessoa vai lá e come 1 quilo de castanhas. Isso não substitui... 1 milhão de calorias. 1 milhão de calorias. Então, assim, na verdade, é uma coisa que é muito interessante. Hoje, a gente já tem uma recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes. O que a gente recomenda para um paciente diabético? Uma alimentação saudável, que eu recomendaria para qualquer pessoa. Né? Não tem mais aquele tabu, não se come carboidrato, não pode comer pão, não come... Não, são quantidades. É que nem você falou, a castanha, claro, tem um monte de minerais interessantes para a saúde, mas se você comer 1 quilo de castanha, é um caminhão de caloria, porque é uma oleaginosa, ela produz óleo, então ela é super calórica. E ninguém come 2 castanhas de caju, 2 castanhas não come um montão. Então, assim, é excelente, é um alimento muito bom, só que tudo que em grande quantidade faz mal. Muito bem. Então, Daniel, uma questão importante a gente ressaltar aqui é a questão do diabetes gestacional, né? Muitas mulheres que nunca apresentaram nenhum tipo de sinal de diabetes, ao longo da gestação acabam apresentando. Tem algum fator de risco que possa predominar a mulher desenvolver ou não o diabetes gestacional? Olha, o principal fator é ela própria já ter tido diabetes gestacional e... Uma gravidez anterior. Gravidez anterior. Os outros fatores de risco são desfechos obstétricos ruins, quer dizer, morte fetal, duplicidade, quer dizer, gemelalidade, muito líquido, polidrâmio, fetos grandes, acima de 4 quilos anteriormente, e perdas não sem causa conhecida. E, além disso, tem a história familiar de diabetes, ou se no passado, em alguma situação de crise clínica, a glicose se elevou. De qualquer maneira, toda gestante deve fazer um rastreio de diabetes em torno da 24ª semana, ou quanto antes, se ela tiver um histórico negativo, né? E isso se deve porque a gravidez é uma situação de estresse metabólico. E a placenta produz um hormônio que ele é contra a ação da insulina, que é o lactogênio placentário, que é o principal elemento para bloquear a ação da insulina e tornar essa mulher diabética. Então a gente tem que ter um tempo hábil para diagnosticar, para poder intervir e mudar o desfecho negativo de uma gravidez com diabetes. Agora, é possível a mulher após a gestação deixar de desenvolver diabetes, ou uma vez com diabetes ela vai para sempre ter que lidar com esse problema? Não, o que acontece é que você tem pessoas que já eram diabéticas e vão continuar diabéticas. E das pessoas que ficaram diabéticas, 1/3, né, vai continuar diabética, 1/3 vai aparecer diabetes em outra situação
estressora e 1/3 não vai ter mais nada. Então, na verdade, o prognóstico a médio e longo prazo não é bom. Conforme passa o tempo, ela vai apresentando mais casos de diabetes. Muito bem. Tem mais perguntas chegando para a gente aqui. Você pode mandar seu recado pelo Facebook ou pelo Twitter, ou ainda tem o telefone que aparece daqui a pouquinho na tela para você. O João Amazonas, pelo Twitter, nos pergunta o seguinte, Maria, ele quer saber por que existem pessoas magras com diabetes e obesos que não são diabéticos. Afinal, diabetes não está relacionada ao peso? Então, aí, como o doutor Daniel até falou, e até pode falar muito melhor do que eu a respeito disso, hoje a gente já tem uma outra visão, que a gente faz uma avaliação da quantidade de gordura corporal, porque a gente tem os falsos magros, que são pessoas que têm pouca musculatura e muita gordura corporal. E como o diabetes tipo 2 está totalmente ligado à quantidade de gordura, porque ela oferece a resistência à insulina, a gente tem, no consultório tem pacientes extremamente magros que são resistentes à insulina, porque tem pouca musculatura e muita gordura corporal. Agora, os gordinhos também dependem do fator genético. Tem muita gente tem grandes obesos e não tem diabetes. Depende da genética e também e o que mais aumenta essa resistência à insulina é a gordura abdominal. A famosa barriguinha do shopping. A barriga, porque quando é bem distribuído, isso pode diminuir ou não a resistência à insulina ou o fator genético, que eu acho que é uma coisa que interfere bastante, né? A genética ou ajuda ou condena, né? Daniel, como entender, como explicar melhor aqui para o João, que não consegue perceber por que tem gordinhos que não tem diabetes e magrinhos que tem diabetes? Um dado que antigamente se chamava de alergia à prata, né? Que é quando escurece o pescoço, aquilo é um sinal que a pessoa vai ficar diabética. Quando ela tem a pigmentação da pele nas dobras, cotovelo, axila, virilha, escurecidas e aveludadas, elas têm uma manifestação cutânea que mostra que o metabolismo está empurrando para o diabetes. Então você pode encontrar isso em famílias, em crianças, em pessoas magras com HIV positivo, e você encontra atrofia da gordura, né? E muitos desses vão ficar diabéticos, ou o metabolismo é ruim, vão precisar fazer uso de testosterona para poder ter uma reabilitação, não testosterona do ponto de vista recreativo, mas do ponto de vista médico. Então, existem nuances, e se a obesidade ela é central. E tem uma forma do diabetes lipoatrófico, que é aquele que só aparece músculo e veia, que é como se fosse um livro de anatomia com dissecção. Então, são formas raras, genéticas, de diabetes com resistência extrema ao efeito da insulina, que se chama diabetes lipoatrófico, que é parecido com o diabetes do HIV. E você tem o diabetes com muita cortisona, ou distúrbio do sono, ou porque tem uma doença, que a glândula que produz cortisona produz quantidades absurdas. E aí isso bloqueia a ação da insulina. Então, a doença de Cushing, ou hoje em dia é muito comum a pessoa tomar cortisona. Ela tem uma sinusite, o pacote... A cortisona está presente em muitos medicamentos, né? Anti-inflamatórios e antibióticos, receitados por vários médicos, então isso acaba fazendo a pessoa ingerir cortisona. Até o uso cutâneo, o uso em spray nasal, em colírio, tudo isso a longo prazo dá uma sobrecarga de cortisona e chega a atrofiar a glândula suprarrenal, e se ele para de repente, tem que haver um estudo se ele consegue manter essa produção. Mas o uso em larga escala, hoje em dia é muito comum, você vê mulheres que têm pelo no rosto, têm estrias vermelhas, a obesidade abdominal, tem gordura no fígado, enfim, fora esses outros dados que eu já citei anteriormente. Tem a pergunta que chegou para a gente da Nilda Gonçalves pelo Twitter. Obrigado, Nilda, pela companhia. Ela quer saber o que fazer num caso de pré-diabetes. É possível reverter? Você tem uma janela de oportunidade. Na verdade, você tem 100% da massa de células pancreáticas produtoras de insulina, e quando ela chega a 50% daquele volume, ela então começa a fazer
escapes de glicose. Então, quando, digamos, um grande obeso, ele opera e ele fica com um peso bem menor, aquele 50% dá conta e mantém uma glicemia menor. Se você se torna um atleta, você vai ter um consumo absurdo de glicose e tal. Então, são fatores que vão proteger. Na verdade, isso é mais teoria do que prática, porque a pessoa que tem um estilo de vida urbano, né, ele está com os 3 fatores, estresse no trabalho, né, o dinheiro que não é elástico, a comida que entra como sedativo, né, os problemas que não são poucos. O dinheiro que não é elástico, acho que é o grande problema de muita gente, principalmente em começo de ano tem que pagar conta, né, na hora de pagar aí as contas todas do fim do mês. Mas eu acho que se a pessoa trabalhar no sentido da bondade, da tranquilidade, da harmonia, né, ela vai ter uma possibilidade bem menor de adoecer, seja do que for. Então, cada vez a medicina, né, ocidental, ela tem casado com a medicina oriental através de técnicas de meditação, através de técnicas de relaxamento. Um hospital nos Estados Unidos pegou os doentes internados e colocou em colchonete e aplicou uma técnica de relaxamento. E mediu a glicose antes e depois ela caiu, a frequência cardíaca e a pressão arterial. Não tem nenhuma mágica nisso. O sujeito relaxou, menos adrenalina, menos cortisona, menos glicose, menos infarto, menos hipertensão. Então, na verdade, a gente tem que dar o exemplo. Eu, no meu consultório, embora eu tenha um currículo aí que poderia, né, induzir o paciente a achar que eu sou mais isso ou mais aquilo, eu tenho um quadro com mais de 70 medalhas de travessia em alto mar, velejando, competindo. Fui mergulhar agora na Indonésia, velejei a costa toda do Brasil. Então, aquilo ali, para o paciente, é muito melhor do que eu ter um diploma num curso. Sem dúvida, o que a gente fala sempre aqui sobre qualidade de vida, acho que qualidade de vida tem muito a ver com as escolhas que você faz, mas que elas não estejam relacionadas ao estresse, né? Você tentar fugir do estresse, como em muitos casos você vê que as pessoas estão estressadas, brigando, batendo boca na rua à toa. Pergunte o porquê disso, né? Que bem vai trazer para você, tá ali com a veia aqui saltada, querendo bater em alguém na rua. Calma, respire 2, 3 vezes, pense melhor aí antes de tomar qualquer decisão que você pode se arrepender depois. O nosso tempo aqui está voando, o bate-papo está ótimo, mas tem algumas dicas que eu quero mostrar para você de casa na internet, para que esse assunto não pare por aqui ao fim do nosso programa. Primeiramente, eu quero mostrar para você aí, você pode buscar na internet o livro do Dr. Daniel Benchimol, está sendo reeditado, que é o Diabetes, tudo o que você precisa saber aí, com muitas dicas para os diversos tipos de diabetes. Outras informações também aqui no site do doutor, que é o drdanielbenchimol.com, e ainda tem o diabetes.org.br, deixa eu colocar para você aqui, que é o da Sociedade Brasileira de Diabetes. Esse aqui reúne os especialistas em diabetes de todo o país, com muitas informações aí também sobre eventos, para você que é da área e quer estar bem atualizado. Também tem outro site que eu mostro para você, que é do Dr. Walter Minicucci, representado aqui no estúdio pela Maria Caroline Neto, é o walterminicucci.com.br. Tem uma série de perguntas chegando para a gente aqui, eu quero ver se antes do nosso tempo já está chegando ao fim, eu consigo colocar aqui. Em relação ao diagnóstico, né, a gente falou aqui, quando a pessoa tem ou não tem diabetes, é uma questão de como diagnosticar isso. O Leonardo, aqui do Rio, pergunta qual o índice real que determina se a pessoa é diabética. É através do exame de sangue? É mais de um exame? Como é que a gente pode fazer? Ou tentar dar uma dica aí para o Leonardo, que deve estar na dúvida, que se de fato é diabético. A glicose de jejum normal é de 70 a 99, de 100 a 125 é pré-diabetes, e 2 testes acima de 126 é diabetes. O que substitui isso? Se a pessoa estiver na curva glicêmica, que toma aquele copo d'água com açúcar, 2 horas depois, acima de 200.
ou uma medição ocasional, o paciente com sintoma de diabetes, muita sede, muita urina, perdendo peso, boca seca, acordando de noite para urinar, aí você faz um teste e dá 300. Então, isso já é diagnóstico. Então, ou pelo exame de jejum, 2 tomadas acima de 126, e eu não respondi entre 100 e 126, que é o pré-diabetes, existem remédios que vão proteger, né, o pâncreas a não se esgotar tão rapidamente, né, a perda de peso e a queima, o estilo de vida, de um lado, corresponde a 50% da efetividade. E 50% são remédios. Hoje nós temos gerações mais novas de remédios que são mais adequados e mais efetivos. Doutor Daniel, lembrando sempre aqui também, como falamos aí para o Brasil todo, a gente sabe que a diferença na assistência na rede de saúde varia muito de acordo com cada localidade do Brasil, mas é importantíssimo que antes de você começar qualquer tipo de tratamento, procure um endocrinologista que é que vai avaliar de fato o seu caso, que tipo de tratamento você deve seguir, também junto um nutricionista, né, Maria, para poder aí juntar as duas coisas, juntar tanto o tratamento com medicamentos, como a dieta, que também vai complementar e você poder ter uma qualidade de vida melhor, já tendo o diagnóstico do diabetes. É claro, para poder se alimentar, porque, como a gente falou, tem tantos abusos, a pessoa tira tudo, não come nada, faz uma dieta super errada, hiperproteica, acaba sobrecarregando outros órgãos, e não, na verdade é uma alimentação saudável, sempre junto com a medicação e atividade física, que o mais importante é a qualidade de vida. Se você tem uma vida saudável, melhora. Tem pessoas que acabam tomando medicação pro resto da vida, ou fazendo dieta pro resto da vida, mas vivem bem, tem uma vida normal, né? E aquela grande questão, não precisa sofrer também, cortar tudo de bom da dieta, nunca mais poder comer isso ou aquilo, não tem nada a ver. Não, eu acho que o que mais acontece, que a gente vê no consultório, eu tô diabética agora, minha vida acabou, não vou comer nada, não posso mais ir em uma festa. Não, é totalmente diferente. Com o diabetes controlado, o paciente pode comer de tudo. O importante é ter quantidade, que todo mundo devia ter. Como as pessoas não têm nenhum tipo de patologia, você não fica se monitorando. Será que subiu, não subiu, fez bem, fez mal? Porque o corpo vai se reajustando. Mas o interessante é que todo mundo tivesse uma dieta saudável. O ideal é que todo mundo controlasse, né? Que vai numa festa, não coma todos os docinhos que aparecem pela frente. Come um, saboreia muito bem, tá de bom tamanho. Eu brinco com meus pacientes, o mundo não vai acabar em comida. O mundo não vai acabar em comida. Sem dúvida. Antes de encerrar, uma última pergunta importantíssima aqui do Vinícius Sampaio pelo Facebook. Obrigado, Vinícius. Ele diz que muitas pessoas na família dele têm diabetes e ele pergunta se ele pode vir a ter e o que determina, doutor Daniel? Eu acho que vai ser o número de pessoas, a proximidade do parentesco e o estilo de vida, né? Então, o fato de ficar diabético já coloca a pessoa num alto risco cardíaco. Então, tem algumas situações, que é infarto, derrame, morte súbita nos parentes de primeiro grau, que é tabagismo e que é diabetes, por si só, já são fatores de maior risco de morte cardiovascular. Então, na verdade, a pessoa tem que prevenir em bloco. Ele tem que tirar todos os fatores de risco modificáveis. A idade, o sexo, a história familiar, ele não pode. Mas o diabetes, o cigarro, a hipertensão, as outras coisas ele pode. Então, na verdade, se você tem um pai e mãe diabético, sua chance chega a 80%. Né? Então, aí tem que redobrar o quadruplicar os cuidados. Ele tem que ter muito cuidado, e esse que eu vejo, isso daí é uma prática, não existe um número de endocrinologistas necessários para tratar os pacientes. Então tem uma regra que a gente chama da metade, né? Metade dos pacientes eles não ligam, outra metade estão com um índice ruim, a metade da metade tem um controle insatisfatório e 5% eles vão viver como se não fossem diabéticos. Então, o fato de você diagnosticar muito não levou a uma melhora nas complicações da doença. Então, o recado, na verdade, procure um endocrinologista e uma nutricionista para ter certeza do seu caso. Cada caso é um caso, a gente não pode também receitar uma solução para todo mundo, então a gente espera ter contribuído aí para você ficar um pouco melhor informado sobre diabetes. Doutor Daniel, muito obrigado pela presença. Obrigado. Maria Carolina, foi um prazer recebê-la aqui.
Bom, obrigado a você de casa também pela companhia, por todos os recados que mandaram pra gente. E eu te espero aqui, então, de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde. Temos representações 00:30 e 7h30 da manhã. Ou então qualquer hora do dia e da noite. Temos aquele grande encontro marcado lá no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.